Jesus. Creio que Deus já falou muito, creio que já houve confronto, que houve ensinamento, e é tão extraordinário termos a oportunidade de sermos corrigidos, termos a oportunidade de sermos ensinados, e ninguém pode reclamar disso, né? Na Igreja de Cristo Grande de Luz, porque aqui nós temos ensino bíblico. As nossas pregações, um dia desse, o pastor Vega até brincou comigo. Falou: pastor Edson, já 3 mensagens suas que, é taca. Eu falei: pastor, pois é, mas a gente pede direção, o que é que Deus quer falar? Estou achando que Deus está querendo isso, né? Mas o que seríamos de nós sem os confrontos? O que seríamos de nós sem as disciplinas? O que seríamos de nós sem os ensinamentos? Permaneceríamos no mesmo jeito, não, como é que eu posso dizer, avançaríamos na nossa vida, na nossa caminhada. Então, se Deus tem nos confrontado, se Deus tem nos levado a um lugar de reflexão, significa que grandes planos o Senhor tem para nós. Significa que existe uma eternidade separada e preparada para nós, e Deus está nos capacitando a levar outras pessoas para essa eternidade, a conduzir as nossas vidas ao centro do coração dele, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Com quem você não se importa, geralmente a gente vê a pessoa fazendo coisa errada e fala: vida que segue, né? Mas quem você importa, você não consegue. Você vai, você confronta com todo carinho, com todo amor, mas você fala: olha, não está legal aqui. Então, queridos, hoje, além das diretrizes, além daquilo que nós somos confrontados, Deus hoje quer nos levar a um lugar de avaliação, de reflexão a respeito das nossas motivações. Você pode dizer motivações. E eu até tinha mudado, eu tinha feito toda essa pregação voltada para, usando o termo líder. E aí depois eu pensei: não vou usar líder, porque tem muitos líderes de departamento, mas tem outras pessoas, apesar que eu acho que todo aquele que trabalha na obra de Deus, ele pode sim, né, ser considerado um líder. E eu adaptei para servo. Mas a pastora Rose, né, nas diretrizes já falou: não vamos abandonar isso. Vamos trazer, né, ao nosso comum essa palavra líder. Né? Precisamos olhar para os nossos líderes, precisamos olhar para nós como líderes. Então, eu volto para o meu título inicial, que é as motivações do coração do líder. Ou, eu não sou líder. As motivações do coração do servo. Diga comigo: as motivações do coração do servo. Você está com a sua Bíblia aí? Abre 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 e versículo 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas de vós. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Amém? Feche seus olhos. Amado Deus e soberano Pai, nós te louvamos, te bendizemos neste lugar, declaramos que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e não existe outro que se compare a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor Jesus, por essas portas abertas, por essa atualização ministerial, por cada líder, por cada servo que aqui está. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entramos aqui por essas portas de um jeito, mas nós confiamos e cremos que sairemos daqui melhores do que nós entramos, mais parecidos contigo, mais alinhados com a visão da igreja, mais alinhados com a visão do reino, para louvor da Tua glória. Por isso, Senhor, fale e continue falando
aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nessa atualização ministerial, então, o Senhor nos convida a essa reflexão muito profunda e muito honesta. O que tem motivado o nosso serviço ao Senhor? O que tem te motivado a continuar trabalhando? O que te motiva a trabalhar? O que te motiva a continuar servindo? Tem pessoas aqui, eu estou na igreja há 13 anos, agora mês que vem, quase que março, né? 12 por aí. 12, exatamente. E irmãos que, desde que eu comecei a de fato trabalhar na igreja, estão conosco trabalhando sempre. Então a pergunta que hoje eu faço para que a gente possa refletir a respeito disso é isso: o que nos tem motivado para servir ao nosso Senhor? À medida que nós avançamos em um novo ano de trabalho para o reino de Deus, não basta apenas nós falarmos sobre estratégias, sobre diretrizes. É importante falar, claro, tanto que a gente separou o cronograma dessa atualização, trazendo um foco muito grande nisso. Mas nós também precisamos, além de metas, estruturas, enfim, nós precisamos olhar para o nosso coração. Diga, eu preciso olhar para o meu coração. Sabe por quê? Porque Deus não está apenas interessado naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. Diga comigo, o porquê? O porquê? No ano de 2026 vai exigir que nós sejamos servos firmes, maduros, perseverantes. E somente aqueles, queridos, que servem movidos pelas motivações corretas é que permanecerão constantes, frutíferos e cheios de alegria para trabalhar. Por isso, meu questionamento nessa noite hoje, para nos levar à reflexão da motivação, é isso. Somente aqueles que são movidos pelas motivações certas é que vão conseguir ser constantes, é que vão conseguir servir com alegria, é que vão conseguir ser frutíferos, porque é muito importante servirmos com alegria. E para entendermos um pouco melhor a respeito disso, é importante a gente também trazer um recorte de recompensa. Diga comigo, recompensa. Porque faz parte da nossa natureza humana sermos movidos por uma motivação de recompensa, não é verdade? Nós temos a nossa cultura nos leva a isso. Nós queremos, fazemos, trabalhando, por exemplo, no trabalho. A gente espera um reconhecimento, a gente espera um crescimento, a gente espera que as pessoas olhem, elas tenham alguma, nos parabenizem, nos prestigiem, nos promovam. Nossa vida a gente trabalha, muitas vezes trabalha muito. Para quê? Para ter uma recompensa, uma melhor qualidade de vida, ver os filhos desfrutando de coisas que nós não tivemos acesso. Isso gera alegria, de certa forma é uma recompensa ao trabalho. Porque às vezes, trabalhar e não ter recompensa nenhuma, a gente cansa. Então da nossa natureza, nós estamos focados em uma recompensa, Estudamos para um alvo específico, trabalhamos para um alvo específico. Por quê? Porque nós queremos sim essa recompensa. E a própria Escritura, queridos, ela nos mostra que Deus ele reconhece esse anseio da humanidade. E mais do que reconhece, ele trabalha com esse anseio, com esse entendimento de que precisamos ser motivados por uma recompensa. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz assim: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Ok? Deus está vindo com recompensas. Ele entende que a nossa natureza é movida por isso. E Ele nos promete uma recompensa. A Bíblia também deixa claro que todo o trabalho do reino ele será, de alguma maneira, recompensado, Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, Paulo afirma que cada um receberá o seu galardão conforme o seu próprio trabalho. Paulo está falando de quê? De recompensa. Diga comigo, recompensa. Então, queridos, é muito importante nós compreendermos isso. Temos essa motivação, Somos motivados por uma recompensa.
Mas nós precisamos entender que salvação e galardão são coisas completamente diferentes. Diga, salvação e galardão são coisas diferentes. A salvação, ela é de graça, é pela graça, é mediante a fé, ela não é por obras. Já o galardão é o quê? Ele é o resultado direto da fidelidade, da dedicação e da qualidade da obra que nós realizamos. Se uma coisa, se a salvação vem porque o próprio Cristo nos deu, não tem nada que a gente possa fazer que nos faça merecedor do céu, o galardão já é algo meritório, é algo que nós construímos diante de Deus nas regiões celestes, é algo que é fruto de quê? Da nossa fidelidade, da maneira como nós nos dedicamos, da qualidade da obra que nós realizamos. Paulo ensina, queridos, que a obra de cada um será provada pelo fogo. E ele ainda diz assim, né, aquilo que for construído com materiais existentes, como por exemplo, ouro, prata, pedras preciosas, né, isso permanecerá. Mas aquilo que for feito de madeira, de feno, de palha, isso tudo será consumido. O que nós podemos ver isso? Ouro, prata, pedras preciosas, de grande valor, de grande, feito com a motivação correta. Madeira, feno, palha, motivados, obras realizadas, motivados pelos nossos próprios desejos egoístas, ou seja, a motivação errada. Então isso nos leva, ter esse entendimento nos leva a um questionamento, a uma pergunta que é muito essencial. Que tipo de obra estamos construindo e com que motivação? Qual o tipo de obra que nós temos construído? Qual a motivação que nos tem levado a construir isso? Como nós temos servido? Que tipo de serviço? Qual a qualidade do serviço que nós temos entregado? E mais do que isso, o que nos tem motivado a entregar esse serviço? Esse é um ponto que nós precisamos hoje levar em consideração. Buscar recompensa, queridos, não é errado. Diga comigo, buscar recompensa não é errado. Ou seja, não há erro em si em buscar recompensa. O problema surge quando a recompensa se torna o centro da motivação. Esse é o grande problema. A grande questão espiritual não é apenas se é certo ou se é errado, mas é qual o intento do coração por trás das nossas ações. Existe muito valor e muita beleza em fazer algo por alguém, desde que a motivação do coração seja boa. Quantos abusos acontecem por parte de pessoas que abençoam, que presenteiam, que, oferecem o suporte. Há beleza nisso? Quando a motivação por trás é algo ruim, é algo mau. É possível fazer as coisas certas, queridos, com a motivação errada. É muito possível fazer aquilo que de certa forma é bonito, fazer aquilo que de certa forma é lindo, mas com a motivação completamente errada. Por exemplo, recentemente não, mas coisa de 8 anos atrás, um líder religioso de Brasília foi, uma igreja grande, um movimento assim, foi preso olhando as mulheres no banheiro, no parque da cidade. Depois disso, uma série de assédios foram denunciados. A pessoa fazendo o que é correto, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, mas com a motivação de se dar bem. Diga comigo, misericórdia. Atos capítulo 8, versículo 21 e 22 diz assim: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade. Arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Ou seja, aquilo que estava no coração
a motivação terá alterado. Fugia do propósito, não estava alinhado com os planos e com o propósito de Deus. Aqui é um recorte de um momento em que um homem, se eu não me engano, Filipe, pregando, fazendo sinais e maravilhas, e ele era considerado mágico, era aquele que operava coisas grandes ali. Ele foi, de certa forma, tocado pela mensagem de Filipe e decide seguir. Não, eu quero seguir agora Jesus, eu quero seguir. Mas aí o que acontece? Depois de um tempo, ele começou a querer os holofotes para si. Ele queria aquilo que ele antes era famoso por operar tantas coisas, agir de maneira no espetáculo. Ele agora queria, através do reino de Deus, esse mesmo reconhecimento. O problema desse homem, desse mão, do mágico, não era o desejo de fluir no poder do Espírito Santo. O problema disso, na verdade, era o desejo oculto, aquilo que estava no seu coração, de voltar a uma posição de destaque, usando o poder do Espírito Santo. Ele queria reconhecimento, ele queria influência, ou seja, ele queria usar aquilo que os grandes homens de Deus tinham em seu próprio benefício. E ele é extremamente confrontado e chamado ao arrependimento. Isso nos ensina, queridos, que nem todo desejo espiritual nasce de um coração saudável. Quantas pessoas, eu quero viver isso, eu desejo viver isso, mas eu quero viver isso, por quê? Porque o seu coração é uma motivação errada. Ele quer alcançar algo através dessa inclinação e desse desejo por aquilo que é espiritual. Por isso nós precisamos nos perguntar constantemente: o que realmente me move no meu ministério? O que eu busco quando eu sirvo? Qual recompensa eu espero? O que realmente move o meu ministério? O meu desejo de as pessoas falarem: uau, que demais, parabéns, você arrasa, foi lindo. Se essa é a motivação, nós estamos diante de um problema gigantesco. O que eu busco quando eu sirvo? É reconhecimento das pessoas? É benefício próprio? É que as pessoas olhem para mim e tenham uma boa impressão a meu respeito? É que as pessoas me aceitem? Se for isso, é um grande problema. Que recompensa eu espero? Eu espero receber por isso? Eu espero presentes por isso? Queridos, se isso move o nosso coração, nós precisamos nos arrepender. A igreja de Éfeso, ela é um exemplo muito marcante. Apocalipse capítulo 2, versículos 2, trecho do 4 aqui, diz assim: conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. É lá no versículo 4. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós estamos falando de uma igreja produtiva. Diga comigo, produtiva. Nós estamos falando de uma igreja resiliente. Diga comigo, resiliente. Nós estamos falando de uma igreja teologicamente vigilante. Aquele povo, eles consultavam a palavra. Eles tinham, eles olhavam para as Escrituras, eles olhavam para os ensinamentos de Jesus com certo respeito, admiração e tentando viver daquela maneira. Mas haviam perdido o essencial, o amor. O reino de Deus, queridos, ele não é movido apenas por eficiência. O reino de Deus não é movido só por pessoas boas e com talentos. O reino de Deus não é movido por pessoas dispostas a trabalhar, não. Mas o reino de Deus é movido por paixão pelo Senhor, paixão pela sua obra, paixão pelo seu reino. Jesus deixa claro, queridos, que o critério da entrada no ministério é amar. O que ele diz para Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ali ele estabeleceu o padrão. Ali ele estabeleceu qual era o maior critério. Tu me amas. É o amor por Jesus, queridos, que deve ser o critério para o nosso serviço.
O trabalho deve ser consequência do amor e não um substituto dele. Quantas pessoas acabam substituindo o amor pelo Senhor pelo trabalho? Quem ama o Senhor ama ouvir pregação. Quem ama o Senhor ama se entregar no louvor. Quem ama ao Senhor se quebranta diante de um testemunho. Mas o que as pessoas fazem? Vão para ministérios para fugir, porque não suportam ficar sentados. Claro, a pastora Keila até nos chamou a atenção numa reunião de pastores. Existem casos e casos. Existem pessoas que têm algumas dificuldades e eles não conseguem ficar muito tempo ali concentrado. É fato. Mas não se enquadra na maioria. Não se enquadra na maioria. Quantas pessoas substituem o amor, o quebrantamento, por estar, agindo, para quê? Para não estar diante dos pés de Jesus. Marta é um exemplo disso. Nós não estamos aqui para julgar o coração dela. Eu creio que ela amava o Senhor, sim. Mas ela preferiu o serviço do que estar aos pés de Jesus. Ambas as coisas muito importantes. Mas Marta escolheu a mais importante. Maria, escolheu a mais importante. O serviço deve vir como resultado do nosso amor pelo Senhor. Diga: o meu trabalho, a obra do Senhor, deve ser reflexo do meu amor por Jesus. Diga: o meu trabalho não pode substituir o meu amor por Jesus. Não pode. Paulo, ele afirma, o texto que nós lemos: não vou atrás dos vossos bens, mas de vós. E aí dá o exemplo, lá no início do texto, deixa eu voltar aqui. Ele diz, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Sabe o que Paulo está apresentando aqui para a gente? O ministério sobre a ótica da paternidade espiritual. Diga: paternidade espiritual. Qual é o pai que dedica-se ao filho esperando uma recompensa? Qual é o pai que faz as contas, de quanto está gastando com o filho para cobrar no futuro? Se faz, é um narcisista e precisa de Jesus. Qual recompensa que o olho vai me dar por ficar me chutando à noite quando vai na nossa cama? Nenhuma. Quando ele começar a ganhar um dinheirinho, ele vai ter filho e vai chutar ele na cama. É isso. Quando Paulo nos apresenta esse formato, esse modelo de paternidade espiritual, basta nós olharmos para a nossa vida. Quantos pais não desejam o sucesso dos filhos para ter recompensa por isso? Não, mas para saber que os filhos estão bem, que pôde contribuir. Pais, eles não investem esperando um retorno. Os pais investem porque amam. É porque amam. Claro, se nós somos bons filhos, nós vamos honrar os nossos pais. É fato. Se os nossos filhos forem bons filhos, eles vão nos honrar. Mas pai nenhum trabalha, investe pensando nisso. É para a minha aposentadoria. Nós somos bons filhos e nós abençoamos os nossos pais, amém? Amém. E nós somos bons pais e seremos abençoados pelos nossos filhos. Mas isso não nos motiva. Não é essa a motivação. É amor. 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 No ministério nós somos chamados a servir pessoas como filhos espirituais. Não como consumidores. Não como consumidores de resultados, enfim, como fonte de validação. Não, nada disso. Isso muda completamente, queridos, a nossa postura. Nós servimos sem exigir reconhecimento. Nós amamos sem barganha. Nós perseveramos mesmo quando não há retorno imediato. Qual é o pai que abandona o filho quando ele insiste em fazer algo que o pai já ensinou, a mãe já ensinou a fazer? Eu já disse, olha, vai sorrir para as pessoas do CGE. Ele insiste em fazer.
Eu vou abandoná-lo por isso? Não, eu vou amá-lo. Eu vou amá-lo. Daqui a pouco ele sorri. Né? Os brinquedos espalhados. Meus irmãos, isso é uma coisa que me tira do sério, casa bagunçada. E a nossa casa só tem brinquedo para todo lado. E agora, não satisfeito com os brinquedos espalhados, ele entendeu que melhor do que brinquedo é panela e tampa de panela. E que melhor do que, sabe, um brinquedinho é abrir o armário, abrir o óleo, derramar no chão e escorregar. Eu vou deixar de amar por isso? Não vou. E recompensa ele vai me trazer por isso? Nenhuma. Mas eu continuo amando. Esse é o padrão. Nós amamos sem barganha, perseveramos, mesmo quando não há retorno imediato. E eu fiquei pensando, né? Meu Deus do céu, minha filha foi para o 7º ano, 7º, 8º, 1º, 2º, 3º, 5 anos só pagando escola. Aí eu falei, se o outro não começou ainda. Olha só, né? Deixa de amar por isso? Não. E quero trabalhar mais, ter mais saúde, ganhar mais dinheiro para poder, sabe, continuar, enfim, abençoando, dando acesso ao melhor daquilo que der, das nossas condições. A Bíblia é clara ao afirmar que o trabalhador é digno do seu salário. Não há pecado em receber honra. Não há pecado em receber uma provisão. Não há. Pelo contrário, é uma bênção. É o 2º ano consecutivo que eu uso um sapato que o pastor Rodrigo me dá na atualização ministerial. Meu aniversário, né? 17 de janeiro. Inclusive, não recebi alguns presentes, tá? Brincadeira, queridos. E, né, a atualização vai sempre seguida, então já era o 2º ano. Então é maravilhoso ser presenteado. É maravilhoso, né, receber honras. É maravilhoso quando alguém te abençoa, sabe? Diz, olha, eu tenho muita gratidão pela sua vida. É maravilhoso, é muito bom. Isso é muito bom. Mas nós precisamos entender, queridos, que o problema não está no direito, mas na expectativa do nosso coração. Se eu passar, sabe assim, eita, será que o pastor Rodrigo vai estar presente esse ano? Não é possível. Nossa Deus, toda semana me pede uma arte, eu faço para ele, nem um presente de aniversário ele me dá. Imagina se essa fosse a motivação do meu coração. Eu estaria, sabe, transformando o presente em um problema. Eu estaria transformando a minha oportunidade de serviço, de servir, em um problema. Então, queridos, o problema não está no nosso direito de sermos abençoados, de sermos honrados. O problema está exatamente quando nós, enfim, trocamos as coisas de lugar. Passamos, na verdade, a trazer uma expectativa para o nosso coração focada no nosso desejo. Aí o problema é grande. Quando o coração ele passa a exigir o que antes nós poderíamos apenas receber com gratidão, tudo começa a desalinhar. Pedro nos exorta, 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e o 4 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus. Aí ele vai lá mais para frente. Não por sorte de ganância, mas de boa vontade. O que Pedro está dizendo aqui? Pastor Edson, faça as artes do pastor Rodrigo, independente se ele te der presente ou não. É isso que Pedro está dizendo aqui. E quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Sabe o que Pedro continua dizendo? Sabe por quê, pastor Edson? Porque a sua recompensa não vem do pastor Rodrigo. A sua recompensa vem do Senhor. É Ele quem te recompensa. É Ele quem te recompensa. A verdadeira recompensa, queridos, não vem de pessoas. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga, a verdadeira recompensa não vem das pessoas, mas ela vem do Senhor. Aleluia. João capítulo 10, versículo 11, parte do versículo 13, diz assim: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá na frente ele diz: o mercenário foge. O mercenário, queridos, é aquele que serve apenas com a perspectiva na recompensa. O pastor é aquele que serve porque ama.
E essas referências que a Bíblia mostra de pastor não é sobre o cargo do pastor, não. É sobre nós. É sobre nós enquanto povo. Nós enquanto sacerdotes do nosso lar. Nós enquanto funcionários de uma empresa. Nós enquanto vizinhos. Quando as dificuldades surgem, queridos, as motivações elas acabam sendo reveladas. Enquanto não vem nada, enquanto não vem o perigo, o pastor e o mercenário são confundidos. Ninguém sabe o que quem é quem. Mas quando a dificuldade vem, quando o lobo ataca, quando o urso vem, quando o leão vem, somente os valentes se posicionam como pastores que amam, como pastores que dão a vida pelas suas ovelhas. Quem é movido por interesses, abandona o campo. Quem é movido por propósito, esse sim, permanece. Você é movido por propósito? Você é movido por propósito ou por interesse? Propósito ou interesse? Propósito. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O que eu preciso, queridos, cumprir é o meu chamado e o meu propósito. Quando eu e você estamos profundamente focados no nosso propósito, nós enfrentamos com motivação tudo aquilo que aparece no meio do nosso caminho. Durante o nosso trabalho em 2026, queridos, pode acontecer de situações desagradáveis, pode acontecer de pessoas te decepcionarem, pode acontecer da sua vida ficar mais corrida, pode acontecer de você não se sentir muito bem. E aí? Como que você vai continuar caminhando? Focado no propósito? Ou focado nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos? Isso vai definir como nós vamos terminar o nosso ano de trabalho em 2026. Isso vai definir os frutos que nós teremos, que nós daremos no ano de 2026. As circunstâncias, queridos, elas podem mudar. Os cenários, eles podem se alterar. Mas o propósito, esse permanece intacto. As situações podem mudar, as coisas podem acontecer, mas o nosso propósito, o entendimento de quem nós somos e para quem nós estamos fazendo a obra, esse deve permanecer intacto. A Bíblia nos conta, queridos, que Paulo e Silas, eles estavam indo a um lugar de oração. Diga comigo, lugar de oração. Mas no meio do caminho eles encontram uma mulher endemoniada. E o que acontece? Eles expulsam o demônio. Mas aquela mulher trazia lucro para aquele povo. E aí eles vão, ficam revoltados e acabam prendendo Paulo e Silas. Levam eles para a prisão. Queridos, o resultado imediato não foi aplauso. O resultado imediato foi prisão. Agora, os servos de Deus estão aonde? Na cadeia. Eles estavam indo para onde? Para a casa de oração, um lugar de oração. E agora a circunstância muda. Eles agora estão em uma cadeia. A maioria de nós, quando o cenário muda dessa forma, desanima, questiona, perde o ânimo. Mas a Escritura nos diz que por volta de meia-noite, é o que, pastor? Murmura. Eita, Senhor, muda. Mas a Bíblia nos conta, queridos, que lá por volta de meia-noite, Paulo e Silas não estavam murmurando. E o que eles estavam fazendo? Eles oravam, eles cantavam. É como se Paulo dissesse para Silas: não estávamos indo orar antes de tudo isso acontecer? E Silas responde: estávamos. O cenário mudou, a rotina mudou, mas o propósito permanece o mesmo. Então nós vamos orar aqui mesmo. Nós saímos para adorar, nós saímos para louvar. Aprove Deus que nós fomos presos, mas o propósito continua o mesmo. Eu e você somos homens de oração. Eu e você somos homens que louvam e que adoram ao Senhor. Eles permaneceram firmes no propósito, sem olhar para as circunstâncias. Mas se alguém nos olha emburrado, eu não trabalho mais. Eu nem sabia. Se alguém pisa no nosso carro, eu trabalhar numa igreja dessa?
Se não gosto da pregação, acho que foi uma indireta, porque pastores aqui tem caráter, querido, que a gente não dá indireta em altar, não. Então, se um dia você achar que foi uma indireta, peça perdão para o pastor que você julgou ele mal. Eu servi? Não. Nós erramos. E a gente vai te decepcionar. Mas dificilmente será, né, no caráter. Dificilmente, porque nós somos falíveis, né? A gente pode falir, errar, é fato. Mas nós esforçamos muito para isso, para não acontecer isso. Mas se o pastor nos decepciona, o que a gente faz? Chega, não quero mais. A circunstância muda e nós acabamos alterando o propósito. Diga comigo, misericórdia. Queridos, eu já fiz isso demais. Não quero mais. Não faço mais. Sabe aquela conversa de mãe? Nunca mais eu peço, eu falo isso. Nunca mais eu mando tomar banho. Nunca mais eu mando comer. No outro dia, tá? Olha, toma banho. As circunstâncias podem mudar. Os cenários podem se alterar. Mas o propósito deve permanecer intacto. Eu dei um glória a Deus e uma salva de palmas bem grande ao Senhor. Vamos tomar uma água aí. Queridos, quando nós somos orientados pelo propósito e não pelas circunstâncias, nós aprendemos a nos adaptar o cumprimento do chamado em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Os pastores, né, já contaram acerca do pai do pastor Hamilton, acerca da mãe, né, inclusive, né, acerca de um problema, porque, né, falta de água e o que tinha para tomar era Coca-Cola, enfim. Mas o propósito continua intacto. O cenário não era o ideal, mas o propósito continuou intacto. Deus prospera aqueles que permanecem no propósito, mesmo quando o caminho é difícil. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. Como essa música ministra meu coração. A nossa maior esperança, queridos, não está nessa vida. Servir a Deus pode não ter um salário. Pode não ter um salário na terra. Mas a aposentadoria, essa é eterna. A recompensa não vem, queridos, das mãos de quem nós servimos, mas da mão do Senhor. Então não faça pelo outro esperando uma resposta. Não faça pelo outro esperando uma motivação. Não trabalhe na igreja achando que você vai ser reconhecido. E até é interessante, recentemente, não me lembro qual dos pastores que falou a respeito disso, com relação a esse galardão. Tomou posse, eu não ouvi, foi Ana Paula falando. A minha esposa, ela, assim, o dia inteiro, né, escutando pregações, ministrações o dia inteiro. E eu sou sempre identificado, porque eu estou trabalhando, mas à medida que eu tiro o fone, né, eu sou alcançado por uma palavra, enfim. E ela está falando a respeito disso, que quando nós buscamos esse reconhecimento, quando a gente chegar no céu, a gente não vai achar nada. Vai ter galardão nenhum, que a gente já tomou posse aqui. Né? Diga o que Deus tem para mim. Está lá na eternidade. Claro, queridos, Deus tem promessas de uma vida confortável, de provisão, tem. Mas vida confortável é diferente de luxo. Vida confortável é estar confortável, estar feliz, estar bem em toda e qualquer situação. Não é sobre posses, é sobre propósito. Isso é o que deve nos mover. Quem serve com o coração alinhado não se frustra. Sabe por quê? Porque não coloca expectativas em lugares errados. Onde estão as suas expectativas? E antes de nós concluirmos aqui, nós precisamos gravar alguns princípios muito simples.
mas profundamente transformadores para as nossas vidas. O primeiro deles é: servir para provar valor gera frustração. Pessoas que nunca foram valorizadas, pessoas que nunca foram vistas, pessoas em que os pais não elogiavam, têm uma tendência muito grande a precisar provar o seu valor. E quando a gente traz essa ferida do passado para os nossos ministérios, a gente quer servir para provar o nosso valor. Sabe o que vai gerar? Frustração. Hora ou outra não vão reconhecer. Hora ou outra, sabe, o desejo que você tinha de ser reconhecido, de mostrar o seu valor, não será percebido. Isso vai gerar frustração no seu coração. Quem serve para ser validado, para provar que é capaz ou para preencher inseguranças, cedo ou tarde vai se frustrar. Segundo ponto: servir para ser visto gera competição. Diga comigo, vamos ao primeiro, né? Servir para provar valor, gera frustração. Servir para ser visto gera competição. Queridos, quando o foco é aparecer, ser reconhecido, ser comparado, o coração ele se contamina e o ambiente se torna pesado. Não tem coisa pior do que conviver com gente que quer o tempo todo, sabe, competir, estar à frente, ser melhor. É muito complicado. Isso dentro da igreja acontece. Lembra que nós somos um hospital e pessoas estão aqui para ser feridas, para ser curadas. Pessoas entram feridas, mas saem daqui curadas, ou pelo menos têm que sair daqui curadas. Se não saem daqui curadas, é porque não permitiram que o Espírito Santo trabalhe. Aonde há o sim para o trabalho extraordinário do Espírito Santo de Deus, a cura, a restauração. E quantas pessoas entram competindo e saem abençoando? Quantas pessoas entram querendo provar valor e daqui a pouco está abençoando pessoas? Então, se nós encontrarmos pessoas no nosso meio com essas características aqui, não é para julgamento, mas é para que nós possamos nos levantar como pais, né? Lembra? Paternidade espiritual, como alguém que ama, alguém que ensina. E o terceiro e último ponto é: servir por amor gera constância. Diga comigo: servir por amor, gera constância. Queridos, quem serve por amor não depende de aplausos. Não precisa. Não se escandaliza com dificuldade e muito menos desiste no meio do caminho. E qual a conclusão de tudo isso? O Espírito Santo hoje nos chama, nesse início desse novo ciclo ministerial, a alinhar as nossas motivações. Diga: as minhas motivações precisam ser alinhadas. Queridos, que nós sirvamos não por interesse, não por reconhecimento, não por recompensa terrena, mas por amor a Cristo Jesus. Amém. Por fidelidade ao chamado de Deus para as nossas vidas e pelo compromisso com um propósito eterno. Eu quero declarar sobre a sua vida para o ano de 2026. 2026 nós possamos ser servos que se gastam, que se deixem gastar e que permaneçam firmes, certo de que o Senhor, o Supremo Pastor, recompensará cada um no tempo certo. Amém. Que a nossa motivação esteja alinhada em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé e fechar os seus olhos. E se você reconheceu que algumas motivações não estão no lugar certo, se você reconheceu que precisa de socorro da parte de Jesus, porque muitas das motivações podem não estar alinhadas com o propósito dele, é hora de arrepender-se, é hora de confessar, é hora de clamar e de pedir a Deus direção. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a nossa recompensa.
Essa deve ser a nossa motivação. Eu me lembro de um dia, uma ministração do pastor Luciano Subirá. Ele disse que alguém chegou para ele e falou assim: pastor, queria tanto ser assim que nem o senhor, sem anseio, sem motivação, sem desejo de ter algo, sem, o senhor trabalha, faz tanto, sem ter uma ambição. Aí ele falou: ei, não confunda. Nessa terra eu acho que eu nunca vou ser rico igual você é. Mas eu não, porque eu não era muito rico. Mas no céu eu tenho certeza que você não vai morar na mesma economia que eu. Porque ele sabe o que ele está construindo na eternidade. Ele deseja viver diante do propósito. E esse deve ser o nosso desejo. Feche seus olhos onde você está. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, a Ti nós clamamos nessa noite. Alinha, Senhor, o nosso coração com o Teu. Alinha, Senhor Jesus, as nossas motivações com aquilo que é correto, com aquilo que está alinhado com o Teu propósito. Deus, em nome de Jesus, que todo desejo de aparecer, todo desejo de provar o Seu valor, que todo desejo, Senhor, de querer estar em evidência, caia por terra em nome de Jesus. Ou talvez nem seja isso o desejo, mas seja o desejo de o tempo inteiro estar sendo validado de alguma maneira, querendo o desejo de que as pessoas o reconheçam o tempo todo por tudo que faz. Pai, é muito bom se recompensar, é muito bom receber um elogio. Deus, mas que essa não seja o centro da nossa motivação. Que o centro da nossa motivação seja o amor que nós temos pelo Senhor. E se não há amor suficiente em nossos corações para estarmos focados no Teu propósito, nós clamamos, nós pedimos, nós suplicamos, nós queremos Te amar mais, nós precisamos Te amar mais. Senhor, nós cremos que até o amor que temos por Ti vem do Senhor. Por isso nós clamamos: Senhor, nos ajuda a Te amar mais, para que os nossos corações sejam livres de toda e qualquer motivação errada. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a amar aquilo que o Senhor ama. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a se importar com aquilo que o Senhor se importa. Deus, em nome de Jesus Cristo, alinha, Senhor, as nossas motivações com o Teu propósito. Alinha, Senhor, os nossos desejos com aquilo, Senhor Jesus, que é eterno, não aquilo que é passageiro. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê força, nos dê resiliência, Senhor, para enfrentar 2026. Pai, nós sabemos que podem ter desafios e nós venceremos cada um deles em Ti. Deus, em nome de Jesus, quando o desânimo beirar a nossa porta, o Teu Espírito Santo nos lembre que a nossa motivação não está em nada nessa terra, mas é aquilo que o Senhor já alcançou na cruz em nosso benefício. Pai, em nome de Jesus, que em 2026, se tivermos momentos, se passarmos por momentos de dificuldade, Deus, em nome de Jesus Cristo, que não sejam elas motivos para nos paralisar. Deus, mas em nome de Jesus, que o nosso coração cada dia arda mais por fazer aquilo que alegra o Teu coração, por servir uns aos outros, por amar aos outros com essa paternidade espiritual, sem esperar do outro um retorno imediato, sem esperar do outro um reconhecimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, se há no nosso meio pessoas que desejam e precisam dessa validação dos líderes, Espírito Santo de Deus, vai de encontro aos seus corações. Capacite o Senhor Jesus a estarem focados naquilo que é eterno. Se existem líderes, Senhor Jesus, feridos, com marcas do passado, a sua estrutura foi malhada em um ambiente de desvalorização e que hoje acha que precisa mostrar valor. Pai, nos dê o entendimento que na cruz, ao se entregar para nós, por nós, o Senhor já nos deu valor, já nos entregou valor, esse valor que não temos.
nada valemos, nós somos alcançados por Ti, por graça, por misericórdia. Ajuda-nos, Senhor